Olá a todas, todos e todes. A seguir eu apresentarei o artigo A Geometria Complexa da Arquitetura em uma abordagem regenerativa. O artigo ele foi elaborado por mim, Letícia Pereira Paixão, graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas, e pela professora doutora Janice de Freitas Pires, docente da Universidade Federal de Pelotas, no campus de Arquitetura e Urbanismo. O nosso eixo temático é Ambiente Construído e Sustentabilidade. O artigo, então, ele se desenvolveu enquanto um vínculo com o projeto Ampara, da Universidade Federal de Pelotas, especificamente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e se relaciona ao emprego da modelagem paramétrica, bem como se alinha ao conceito da arquitetura regenerativa como uma fonte de exploração de geometrias complexas. O artigo ele se desenvolveu enquanto uma análise e representação de um projeto referencial que correlaciona as temáticas citadas, enquanto objetivo subsidiar o processo formativo em arquitetura. As palavras-chave são arquitetura regenerativa, modelagem paramétrica e geometria complexa. Como eu disse anteriormente, o artigo, o nosso estudo, ele se vincula ao projeto de pesquisa Ampara, análise, modelagem paramétrica e fabricação digital da geometria complexa da arquitetura, construção de referenciais didáticos para o ensino de projeto, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na Universidade Federal de Pelotas, e objetiva a análise do emprego das superfícies complexas na arquitetura contemporânea, bem como estruturar o saber através de um aporte ao ato de projetar tais arquiteturas. O conceito de arquitetura regenerativa, então, ele se alinha ao projeto, visto que se apresenta enquanto uma forma de exploração e análise dessas geometrias, uma tendência evidente do caráter evolutivo dos pilares que constituem a arquitetura bioclimática. Nós começamos o artigo com uma breve recapitulação sobre a crise climática e a necessidade de se mudar a forma de pensar projeto. A sustentabilidade e a bioclimática, então, são termos insuficientes na atualidade, pois visam uma redução de danos, o que não é o que a arquitetura regenerativa traz com uma grande evolução, não chega a ser uma redução de danos, e sim, de fato, esse caráter regenerativo, né? Então, os temas, né, sustentabilidade e bioclimática foram banalizados a partir da Segunda Guerra Mundial e descreditados, visto, né, caminhando, na verdade, lado a lado com o avanço das novas tecnologias que ofereceram esse controle quase que total climático das edificações, o que acarretou em edifícios tidos como caixas de vidro. Então, a crise climática ela também foi acarretada, né, pelo crescimento urbano desenfreado, que desmatou e poluiu diversas áreas protegidas ao redor do nosso planeta. Então, nós começamos aqui com um questionamento simples de qual o papel do arquiteto, então, neste caso, e qual o papel do poder de decisão do arquiteto no aplacamento dessas questões. Então, a arquitetura regenerativa, ela tem origem no inglês e significa dar uma nova vida ou energia a algo, renovar a existência. E a arquitetura regenerativa, ela surgiu como um caráter evolutivo às demandas climáticas supracitadas, objetivando evitar a morte do nosso planeta. A arquitetura regenerativa ela trata sobre a insuficiência das temáticas, como eu disse anteriormente, sustentabilidade e bioclimática, que visam a redução dos impactos ambientais. Baseia-se, portanto, em sistemas vivos, seus processos e demandas, e necessita de um apoio mútuo às partes que compõem o sistema. E esse sistema ele deve satisfazer mais de uma necessidade. Assim é que se caracteriza esse fator regenerativo. As superfícies mínimas, então, elas se inspiram metodologicamente em formas da natureza, e a natureza tende à construção de soluções energéticas de longo prazo. Relaciona-se às superfícies mínimas às questões de geometrias conformadas pela natureza, sendo essas geometrias naturalmente complexas. As superfícies mínimas são as superfícies que possuem valor de curvatura médio zero em todos os seus pontos.
A catenária, então, é a curva geratriz do catenoide, e o estudo ele investiga, sobretudo, a sua utilização no projeto Hyperions de Vicent Callebaut. A etimologia da catenária vem do latim, da palavra catenária vem do latim catena, que significa corrente. E os primeiros registros da curva catenária deu-se por Galileu Galilei, que a confundiu com uma parábola. A curva ela segue o conceito de estabilidade e é formada pela ação da gravidade, ou seja, a força de seu próprio peso é formada por conta da força de seu próprio peso sobre uma corrente flexível. E ao girar em torno de um eixo externo, ela gera uma superfície mínima. Todavia, nem toda superfície com curvas catenárias possuem essa estabilidade total, somente o catenoide de revolução. Então, aqui falando um pouco sobre o catenoide ele possui a curva geratriz catenária, né, que é a geratriz dessa superfície de revolução. Então, a geratriz ela é conformada de forma para gerar o catenoide, de forma que a sua rotação em 360 graus em um eixo axial forma esse catenoide, como podemos ver na imagem, né, nesse gifzinho. O catenoide ele foi uma das primeiras superfícies mínimas encontradas matematicamente no século XVIII e é empregado na arquitetura por sua habilidade na estabilidade estrutural, economia de material e harmonia com o ambiente a depender do seu emprego. É uma geometria que se desenvolveu com espontaneidade a partir de princípios físicos. A metodologia, basicamente, nós iniciamos por uma revisão bibliográfica acerca do conceito de arquitetura regenerativa e sua aplicação na prática, a partir dos seguintes autores: Lichtman, Pires, Silveira, Fialho, Nardim, Vaguetti, Romano e Atia. Em seguida, nós investigamos as soluções arquitetônicas aplicadas no projeto referencial, que é Hyperions, de Vicent Callebaut, e inspirado em sistemas vivos, portanto, apoiados em concepções geométricas complexas. Utiliza, né, o escritório Vicent Callebaut utilizou-se do catenoide como geometria para a Hyperions, né, para o projeto Hyperions. E, embora não incluído no escopo do artigo, foram também investigados os conceitos que estruturam os recursos termoacústicos e estruturais utilizados através de Udit, Nagarani, Harihara, Fios, Danza, Liu et al., Silva, Oliveira, Gonzaga, Corby e Lissimer. Por fim, foi realizada a modelagem paramétrica conceitual, baseada na geometria da obra, a fim de explicitar os conceitos geométricos que estruturam a edificação e, ao mesmo tempo, obter um modelo para análises estruturais e de conforto ambiental. O estudo do projeto Hyperions, como eu disse anteriormente, foi de autoria do escritório Vicent Callebaut, e nós estudamos as relações entre a geometria complexa que foi utilizada, particularmente neste caso o catenoide, uma superfície mínima, e os desempenhos térmico e estrutural resultantes dessa configuração, dando ênfase ao saber da geometria, a fim de subsidiar o processo de representação gráfica paramétrica e a sua estruturação para a didática do projetar arquitetura. Aqui tratamos um pouco sobre o desempenho estrutural da edificação, e a geometria utilizada nesse caso catenoide foi atribuída por sua boa aplicação quanto ao desempenho estrutural, bem como quanto ao sistema de ventilação. A forma geométrica oferece um equilíbrio ideal entre o diâmetro e a altura, evitando possíveis desmoronamentos da edificação. Por ser uma superfície mínima, suas características de dimensionamento são pré-definidas em zero. Além disso, ao contrário do cilindro, é uma estrutura autocontraventada, ou seja, garante a estabilidade global do conjunto, assim como sua estrutura em madeira, que garantem essa estabilidade contra as ações do vento, né, que são, visto a altura da edificação, são de grande amplitude.
O desempenho térmico, como eu disse anteriormente, foi um fator assim importantíssimo para a conformação dessa geometria. E a edificação ela contará com um sistema de ventilação natural baseado no controle climático dos cupinzeiros. O sistema inspira-se em princípios da biomimética, visto que reproduz um sistema vivo. Os cupinzeiros eles estão formados, então, por diversas camadas de ventilação, a fim de garantir uma temperatura agradável em seu interior, atentando-se à permissão da circulação de gases que devem ser expulsos do espaço interior, ao mesmo tempo em que permitem a entrada do oxigênio. Como citado por Callebaut em seu site, o cupinzeiro ele recebe o nome de chaminé de ar, visto que o ar é sugado da parte mais baixa para subir por um túnel em direção ao topo. O sistema ele tem como função arejar em dias mais quentes e aquecer em dias mais frios, variando a temperatura entre 3 e 5 graus Celsius quando comparados com o exterior. A análise geométrica realizada, ela inicialmente partiu da revisão da literatura e com base nessa imagem nós podemos ver, com base nessa imagem podemos ver exatamente a curva geratriz, o eixo de rotação e as curvas diretrizes. A modelagem paramétrica, então, foi iniciada pela geração de um catenoide de folha, mas especificamente pela curva catenária por linha poligonal. Então, essa curva ela foi interpolada e dado o eixo de revolução, foi gerada a superfície catenoide. Ocorreu a rotação desse catenoide, visto a posição, né, com base na imagem referencial, visto a posição da edificação, como a geometria foi conformada pelo escritório Vicente Callebaut, e foram determinadas seções no catenoide. O catenoide final ele foi obtido e foram feitas algumas reflexões sobre o catenoide, bem como analisamos as composições de catenoides esse catenoide ele foi copiado, espelhado na verdade, para que se assemelhasse à torre obtida por Vicente Callebaut, né? Aqui nós analisamos a superfície do catenoide para verificar que era uma superfície de fato mínima. Então, para conformar essa malha que caracteriza o autocontraventamento também, além da forma, da geometria, evidentemente, do catenoide, que conformam essa edificação como uma edificação autocontraventada, as barras que em madeira, originalmente em madeira no projeto Hyperions, foram determinados os pontos, foram determinados 24 pontos, né, que foram extraídos da divisão das curvas, né, do catenoide, e então a rotação dos pontos, visto que o catenoide, ele não, ao contrário do hiperboloide de revolução, ele não possui linhas retas, né? Então foi realizada a rotação dos pontos da curva superior e então a linha entre os pontos das curvas superior e inferior e o grid tubular. O grid tubular seria essa estrutura que foi conformada. Aqui o resultado final da estrutura conformada, assim como Vicente Callebaut, é uma aproximação, na verdade, da conformação de Vicente Callebaut, e aqui com o formato do que seriam as torres dele, né? Uma torre dele é caracterizada por 2 catenoides rotacionados. Os resultados, então, obtidos foram baseados no princípio da arquitetura regenerativa, a princípio, né? E os princípios da arquitetura regenerativa foram um fator de suma importância no desempenho energético térmico do edifício, replicado através do bom uso da geometria complexa inspirada na natureza. Uma das questões mais específicas e importantes relacionadas ao saber da geometria é a possibilidade de aproximar a superfície com a estrutura de contraventamento, algo que, analisado isoladamente para a geometria do catenoide, haveria um impedimento, como eu disse anteriormente, visto que a descrição do movimento de linhas retas atribui-se ao hiperboloide de revolução e não ao catenoide.
O desempenho estrutural na conformação desta edificação especificamente é de grande importância, visto o poder de autocontraventamento supracitado, característica vital ao projeto, visto a altura das torres e a ação do vento sobre elas. Nós concluímos então que a arquitetura regenerativa, portanto, é tida como um avanço dos termos sustentabilidade e bioclimática, vistas atualmente como temáticas insuficientes no que tange à arquitetura. Seguindo os conceitos regenerativos, as edificações devem portar-se como um sistema que regeneram-se. Em termos formais, os princípios podem ser atingidos por geometrias de superfícies mínimas. A utilização de geometrias complexas na arquitetura contemporânea alinha-se ao conceito supramencionado, visto a integração aos conceitos de comunidade e sistemas no universo que tendem naturalmente a essa complexidade geométrica. O estudo buscou, portanto, compreender e explicitar o saber geométrico e aquele relacionado à modelagem paramétrica, que deve unir-se ao projeto de projetar a fim de otimizar tais processos e edificações, as construções também, o processo de construir, por meio de conformações geométricas que atendam às necessidades das edificações, como podemos entender no projeto Hyperions de Vincent Callebaut. Aqui temos as referências. E é isso, muito obrigada.